Olá, olá você, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nós vamos tratar hoje de algo que é extremamente importante para quem vai fazer Enem, que é justamente as possibilidades temáticas para a redação, mas não só para a redação, não é? Ou seja, assuntos que interessam também para a prova, porque certamente vão aparecer. E o marco? Bom, o marco é 1922, o ano que não terminou. Essa é a brincadeira, ou seja, o que nós temos de 100 anos depois, em 2022, os acontecimentos de 22 que foram importantíssimos na história do nosso país e que podem, evidentemente, aparecer na proposta de redação ou mesmo, com muita certeza, na prova, vai aparecer na prova do Enem com convicção. Então, vamos aos dados de 1922. Antes de mais nada, professor Ricardo Russo, professor de língua portuguesa, jornalista, professor da área de comunicação, avaliador do Enem durante muito tempo e à disposição de vocês aqui para ajudar. Eu vou dar os temas que podem aparecer, mas eu quero saber de você. Eu quero saber de você o que você acha que pode cair como tema de redação. Então, manda aí para mim, anota aí para a gente ver. E eu posso até fazer um vídeo, me sugira vídeos aí sobre temas que poderão cair no Enem. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos começar o nosso papo da seguinte maneira. Tá aí, ó, assuntos de redação Enem 2022, o que aconteceu 100 anos antes, ou seja, o que marcou esse ano de 1922 e marcou na história do nosso país. Então, a gente vai ter 22 como baliza, 1922 como baliza, para abrir uma série de temáticas aqui que são recorrentes no Enem, mas eu volto a explicar a vocês, recorrentes não só na redação, não é? Mas podem aparecer textos nas provas de história, de atualidades, em modo geral, na prova de humanas aí, relacionado a isso. Legal? Vamos começar com um episódio extremamente importante na história do Brasil, que é a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Ou seja, a revolta do Forte de Copacabana, que acontece justamente em 5 de julho, tá aí, ó, de 1922. Bom, que importância isso tem para a nossa história? O que isso significou na história do país? O que isso marcou? Então, vamos lá, anota aí para vocês que é bem importante, né? Em primeiro lugar, é o tal do movimento tenentista, o tão famoso movimento tenentista, e é o primeiro momento em que se manifesta esse movimento tenentista, que vai ter desdobramentos, inclusive um pouquinho mais adiante na coluna Prestes, legal? Então, o movimento tenentista é basicamente contra a República Velha. República Velha, então, 1889, até a Revolução de 30 com Getúlio Vargas. Essa é a República Velha. Qual era o objetivo dessa galera? O objetivo era contestar a legitimidade das eleições do Arthur Bernardes, lá em 1º de março de 1922, quando ele ganha as eleições. Aí ocorre, sim, uma discussão ampla envolvendo os militares, não é? E a coisa realmente se complica, eclodindo nesse movimento tenentista que é tão importante lá no Forte de Copacabana, né? Bom, esse movimento, portanto, o movimento tenentista, ele luta contra aquela política vigente na época, que era a política do café com leite. Você lembra? Paulistas e mineiros, né, que se intercalavam no poder, ou seja, o poder do café, o poder dos fazendeiros mineiros. Então, esse poder é que estava sendo contestado pelos tenentistas lá de 1922. Então, é um marco importante, como um movimento importante, que teve desdobramentos importantes também na política nacional, e, portanto, nos interessa muito. Aqui, o que a gente tem envolvido aqui? Né? A gente tem envolvido aqui a questão do tenentismo, a questão do militarismo, que também é interessante, né? E dessa República Velha, ou seja, da evolução da nossa República. Por isso que ele é, sim, importante e vai aparecer inquestionavelmente na prova. Mas o que também vai aparecer na prova, e agora a gente está falando de literatura, aí essa está badalada, né, gente? Que é a Semana de Arte Moderna de 1922. Por quê?
Porque agora eu vou puxar uma série de temáticas que envolvem a semana de 22. Então, ela é um episódio na história da cultura, da literatura, mas não só da literatura, mas da cultura brasileira, com grandes e importantes repercussões. A gente não consegue pensar a literatura brasileira sem essa Semana de Arte Moderna e o que ela representou de fato no Brasil. E, a partir disso, a gente pode, evidentemente, buscar vários assuntos que vão nos interessar relacionados à semana de 22. Aí você tem o Oswald de Andrade, você tem do lado dele o Mário de Andrade, o Oswald do Mar, Tarsila do Amaral, o Di Cavalcante e o Menotti Del Picchia. Esses são os carinhas que estão aí desenhados nessa imagem aí, que marca o centenário, então, da Semana de Arte Moderna. Bom, prof, como é que isso pode cair, como isso pode aparecer, enfim, dá algumas dicas aí para nós. Eu vou ter que fazer uma reflexão importante sobre a Semana de Arte Moderna. Em primeiro lugar, é um movimento que é, digamos assim, o primeiro movimento literário de fato brasileiro com raízes brasileiras. Ele é importado, o Oswald de Andrade traz as ideias futuristas do Marinetti, da viagem que ele, Oswald de Andrade, faz à Europa, então ele importa aquelas ideias futuristas, mas ele processa essas ideias futuristas dentro do que acontece na realidade brasileira. Portanto, ele é um movimento nacionalista. E até então a literatura ela era sempre contaminada pela Europa, basicamente, né? Então eram modelos importados. Nesse momento, a gente busca, então, a nacionalização. Então, a gente busca uma literatura que vá tratar de assuntos que são assuntos nacionais e que interessam ao Brasil, retratando o brasileiro, com um jeito de falar também que, de algum modo, fuja daquela maneira de escrever a moda portuguesa, não é? Ou seja, é preciso que se aceite um jeito abrasileirado de escrever. E isso passa a ser importante porque pode, sim, agora sim, ser um tema de redação. Como assim? Deixa eu entender, professor. Se ele é um movimento nacionalista, na verdade, se ele é um movimento que preconiza o falar do brasileiro, o jeito do brasileiro, ou seja, vamos falar do brasileiro nos costumes, vamos falar do brasileiro na arte como se manifesta, mas vamos escrever a moda brasileira. Então, agora, escrever a brasileira com crase, a palavra moda fica subentendida, escrever a portuguesa com crase, porque a palavra moda está subentendida, são duas correntes diferentes. Já no começo do século passado, portanto, antes de 22, essa discussão já existia entre os autores nacionais. Ou seja, havia uma necessidade de se escrever mais a brasileira, ou seja, se aceitar um jeito mais abrasileirado. Prof, dá um exemplo disso, seja mais específico. Então, vejamos, um jeito mais abrasileirado é você, uma coisa bem brasileira, usar o pronome na frente do verbo, né? Na situação de próclise, me abraça, me dá um beijo. Esse me abraça, me dá um beijo, é fruto, essa próclise, não é? É um modo imperativo em que a gente está usando aí uma forma de suavizar o imperativo por meio da próclise, que era um hábito justamente dos escravos, né? Os escravos vão usar o modo imperativo, né? Então, para suavizar o modo imperativo, dá-me um abraço, que é quase uma imposição. Então, o que é que os escravos faziam? Colocavam esse pronomezinho para frente do verbo, me dá um abraço, e quase aquilo que era uma ordem passa a ser praticamente uma súplica, não é? Então, isso acaba tendo repercussão porque o brasileiro tem a tendência de usar, portanto, o pronome em próclise, enquanto os portugueses têm a tendência de usar o pronome em ênclise. Essa é uma diferença. Ora, os escritores brasileiros, portanto, escrevem de uma maneira mais proclítica, botando o pronomezinho na frente do verbo, porque isso é mais saboroso. A luta dos modernistas é que isso seja aceito naturalmente e não considerado pior ou melhor pelos portugueses, né? A outra luta pelos neologismos também, né? Ou seja, os neologismos brasileiros. A gente sabe que a língua avança por meio também de palavras novas que são incorporadas ao nosso vocabulário, enquanto palavras antigas, que são os arcaísmos, caem em desuso. Isso prova que a língua é um organismo vivo que está em constante readaptação, né? Ou seja, o nosso vocabulário ele vai mudando ao longo do tempo para atender justamente aquela sociedade em dado momento histórico.
O que acontece em 22 é que havia necessidade de aceitarem os neologismos brasileiros. E essa é uma outra discussão que os modernistas abrem. Ora, isso remete a que tema de redação? A gente discutia a questão do preconceito linguístico. Por que é que a maneira como o brasileiro fala é pejorativa, negativa, e a maneira como os portugueses falam, não? Então, a gente está falando do preconceito linguístico, que é muito caro. E é uma questãozinha recorrente, que são as variantes linguísticas na prova do Enem. Agora a gente tem aí a Semana de Arte Moderna e esse assunto que é vital para os modernistas, né? Escrever de um jeito mais abrasileirado. Isso vai ter repercussões amplas e a partir de 22, que é, portanto, um movimento de ruptura das estruturas, de questionamento, né? Você tem então, a literatura buscando um novo caminho, mas é preciso chocar. E esse grupo, o que ele faz de extremamente interessante, entre outras coisas, é justamente chocar a sociedade, não é? No sentido de mostrar que precisamos encontrar uma nova forma de escrever, de fazer literatura, fugindo do parnasianismo, que é uma forma totalmente artificial, e buscar um jeito bem mais nosso. Né? Esse é o conceito, essa é a ideia. E aí vem o Oswald de Andrade, que é o primeiro que aparece ali, com o paletózinho verde, né? O Oswald de Andrade, que tem esse hábito rompedor, o Oswald de Andrade, que é o cara que vai na frente, o Oswald de Andrade, que dá a cara a tapa, o Oswald de Andrade, que questiona, o Oswald de Andrade, que quer o verso livre e não aquele verso preso parnasiano, a rimas e a forma. Mas aí vem a discussão da poesia, especialmente, o que importa não é a forma, e sim o conteúdo. Olha só, é o conteúdo e não a forma. Não é? O que é o parnasianismo? É uma contestação ao parnasianismo, que é justamente o oposto, forma sem conteúdo, com uma temática totalmente longe da nossa temática nacional. Quer dizer, você vai buscar uma antiguidade clássica na temática parnasiana, e isso está fora de cogitação. A gente tem tanta coisa rica para discutir no Brasil, por que a gente vai trazer uma temática que não tem nada a ver com o Brasil? E o Oswald de Andrade tinha uma dificuldade muito grande de fazer esse verso dentro da métrica. Ele gostava de fazer verso livre. Então era muito conveniente para o Oswald de Andrade preconizar o verso livre, que foi uma das bandeiras do grupo modernista, né? O verso livre. E esse verso livre ele vai se aprimorar ao longo dos anos. E você vai ver que aqueles romancistas de 30, especialmente o romance de 30 e a poesia a partir de Carlos Drummond de Andrade, né, a partir dos anos 30, e aí em sequência, eles vão preconizar o verso livre. Então você vai ter poetas, mas quem é que começou isso? Esses caras aí, né, de 1922. Digamos que o momento mais alto da literatura brasileira é inquestionavelmente o romance de 30, com Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo. Esses caras foram profundamente importantes para a nossa literatura, mas só foi possível o romance de 30 em função dos modernistas de 22. Por isso que 22, a Semana de Arte Moderna, foi tão importante, né? O amadurecimento desse grupo que sai dando tiro para tudo que é lado, mas que abre o canal para novas possibilidades. E a partir disso, esse jeito brasileiro de escrever e de falar não é mais visto como algo pejorativo ou negativo. Ou seja, os brasileirismos começam a ser usados pelos escritores brasileiros e consagrados entre nós sem nenhum problema. Ou seja, naquele momento histórico, não se podia escrever de um jeito abrasileirado. Agora se pode. Por quê? Porque houve um movimento que mexeu com isso, né? Essa é a função do movimento. Bom, fora da cultura, da literatura, que importância teve isso? É um marco nas artes, né? Porque São Paulo já era uma cidade mais rica que o Rio de Janeiro, né, em função do café, em 1922. O que faltava para São Paulo é justamente ganhar uma dimensão em matéria de cultura, que São Paulo não conseguia concorrer com o Rio de Janeiro, né? Bom, o que acontece a partir de 22 é um marco que leva como a cultura como um marco importante para São Paulo, rivalizando com o Rio de Janeiro, depois ganhando outras dimensões. Ou seja, a cultura paulista e os escritores e a literatura de São Paulo passa a ganhar importância a partir da Semana de 22, muito em função da importância econômica que São Paulo tinha. Em poucos anos, né, em função do café, explodiu, deixar de ser uma vila sem nenhuma expressão para ser uma cidade importante como é hoje, né? Então a gente tem que beber nessa fonte. Onde que a coisa começa? 1922,
com a Semana de Arte, Moderna, que foi revolucionária, portanto, para a nossa cultura e tem uma importância tão grande, e certamente estará nessa prova que você vai fazer aí. Legal? Bom, mas a gente falando de 1922, a Semana de Arte Moderna, eu preciso falar de um cara que não participou da Semana de 22, mas flertou com a galerinha lá de 22, que é o Lima Barreto. O Lima Barreto, ele é um belíssimo tema para o Enem, porque ele é, se eu tivesse que desenhar para vocês a carinha do Enem é essa que está aí, ó, porque é Lima Barreto. Ele é neto de escravizados, de negros escravizados, né? Ele é negro, e ele sofre todo um preconceito negro, pobre, ele morava na periferia, funcionário público, ele gostava de escrever, mas a literatura dele era uma literatura de resistência. Isso é que é importante frisar. Legal? Então vamos ver o que eu anotei aqui para vocês. Ó, Triste Fim de Policarpo Quaresma, vocês tiveram que ler, né? Recordações do escrivão Isaías, muita gente vai ter Isaías Caminho, muita gente vai ter isso aí como leituras obrigatórias nos vestibulares. O Cemitério dos Vivos, que ele escreve justamente em função de 2 internações em que ele ficou preso, né? Internado, né? Em função do alcoolismo, né? Que assuntos nós temos agora aqui? A riqueza de Lima Barreto. Então, Lima Barreto faz uma literatura que a gente vai chamar de uma literatura periférica. Por quê? Porque ele faz uma literatura de resistência que não é aceita pela época, pelos escritores e pela intelectualidade da época, não só pela literatura que ele faz, que é uma literatura engajada, social, né, de crítica social muito forte, mas também pelo personagem que ele representava na época, porque o Lima Barreto comprava briga com todo mundo, né? Aquele cara que não tinha papas na língua, como a gente diz, né? Então ele arranjou muitos inimigos. E isso deixou-o à margem, na verdade é isso. Tanto que ele morre em 1922, estão 100 anos da morte do Lima Barreto, com 42 anos, né? Morre de cirrose, né? Álcool, né? A bebida, e portanto está aí um bom tema, né? O vício, a bebida, o álcool, consumo de uma droga lícita, que é o álcool, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um homem marginal, ou seja, ele não é reconhecido na época como grande escritor. O Lima Barreto só vai ser resgatado na década de 50, quando se resgata lá a literatura e se reescreve, reedita, né? Melhor, reedita os livros de Lima Barreto apenas a partir da década de 50, que ele passa a ser reconhecido como escritor importante. Então ele morreu pobre, miserável, né? O pai dele também era alcoólatra, enfim, ele sofreu muito a questão de uma época pós, portanto, a libertação dos escravos, né, início da República, mas você tinha os tratos escravocratas da sociedade brasileira muito fortes, e ele sentia e percebia isso com a sensibilidade que ele tinha. E aí ele leva isso, por isso que é uma literatura de resistência engajada, uma literatura social, ele leva isso para os seus personagens. Então você vai ver que os livros de Lima Barreto, todos, tratam da questão do racismo, de um modo ou de outro, né? Do racismo na sociedade. Os personagens dele remetem a isso. E aí a gente pode fazer um confronto com outro negro importante da época, que é o oposto do Lima Barreto, né? Que é o Machado de Assis. O Machado de Assis também é negro, é um escritor reconhecido, famoso, enquanto Lima Barreto era desconhecido, ninguém sabia quem era Lima Barreto. O Machado de Assis era um cara integrado na sociedade branca, né? O Machado de Assis ele foi o cara que presidiu a Academia Brasileira, que lançou e criou a Academia Brasileira de Letras, então ele era perfeitamente integrado à cultura, mesmo sendo negro, não é importante dizer isso. Escrevia dentro de um estilo elegante, enquanto o nosso Lima Barreto escrevia de uma forma muito crua, a sintaxe, enfim, vocabulário, era muito crua a literatura que ele produzia, e ele foi criticado, né, porque escrevia com pressa, escrevia sem um estilo mais elegante, não é? Então, ele foi o oposto de um Machado de Assis, que circulava em altas rodas, e ele não. Mas Machado não criou nenhum personagem dos quais nós vamos nos lembrar, negro, importante, em seus tantos e tantos livros e contos, em toda a sua ficção. Enquanto em Lima Barreto isso
isso era constante. E o Lima Barreto criticava isso no Machado. Aliás, o Lima Barreto criticava o Machado de Assis a todo tempo, né? Porque era o oposto dele. O Lima Barreto criticava muito o Machado de Assis por não fazer uma literatura, mesmo sendo negro, de não fazer uma literatura engajada. Então, a questão do racismo é muito importante, Lima Barreto. A questão da pobreza é muito importante. A questão da marginalização é muito importante, né? Ele é considerado o fundador disso que a gente vai chamar de uma literatura periférica, bem entendido como periférica. Por quê? Porque, de fato, é uma literatura que está à margem, né? Ou seja, sempre na escuridão. Né? Então, é isso que ele faz. Né? Uma literatura que não foi reconhecida na época, legal, por isso periférica. E outro processo também que é importante quando a gente fala de Lima Barreto é que Lima Barreto ele vive e presencia o surgimento de uma nova Rio de Janeiro, né? Ou seja, aquela Rio de Janeiro que foi desenhada pelo Pereira Passos e que foi recortado, botando os cortiços abaixo, criando as avenidas, o Teatro Municipal, criando, enfim, essa vida boêmia dos cafés. Tudo isso vai surgir a partir desse processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, que o Lima Barreto, contra o qual o Lima Barreto lutava, né? Porque o Lima Barreto reclamava desse processo de urbanização, que era desordenado, e além de ser desordenado, ele excluía o negro e o pobre, porque largava o negro e o pobre para a margem do processo, para longe da cidade, né? Aliás, ele morava longe do centro, tinha que pegar trem e voltar no trem, aquilo vai ser recorrente na obra dele, a questão de morar longe, distante. Então, o processo de urbanização é muito importante, e essa urbanização desastrada, desordenada, que é tão característica da urbanização à brasileira, com crase, à moda brasileira, né? Que a gente vai perceber que começa ali com Pereira Passos, no começo do século XX, mas vai se acirrando, né, o processo de urbanização, com o processo migratório para as grandes cidades, e vai se acirrando. Então, tudo que a gente falar em termos de urbanização, mobilidade urbana, crescimento desordenado, cinturões de miséria, tem uma relação, portanto, de repertório, para quem precisa de repertório, com Lima Barreto, que fazia essa crítica muito forte à questão dessa urbanização descontrolada, que marginalizava o mais pobre. Beleza? Por último, olha, não é pouca coisa, o Lima Barreto, como vocês estão vendo, por último, o alcoolismo. Né? Ele teve internado 2 vezes, não porque era louco, mas sim porque era alcoólatra. Né? Mas naquela época, né, nós estamos falando aí no começo do século XX, né, se misturava tudo. O cara que era recolhido na rua era jogado no manicômio junto com loucos, e a mesma coisa acontecia com o álcool. E ele foi internado 2 vezes, em função justamente do álcool, e é por isso que ele morre aos 42 anos, não é? Ele era aquele alcoólatra contumaz, ele tomava pinga mesmo, não é? E assim, aquele alcoólatra de você juntar na sarjeta, né? Ele era, os amigos recolhiam o cara da sarjeta porque ele passava a noite e não ia trabalhar muitas vezes, adoecia muitas vezes em função do alcoolismo, que é a mesma doença que o pai dele também tinha. Então, a questão das drogas, do alcoolismo, dessa droga permitida, que teve uma implicação muito grave na vida desse personagem trágico aí, Lima Barreto. Né? Morreu, segundo ele, Lima Barreto, para quem interessar possa, virgem, né? Não tem em toda a sua obra e na sua vida nenhum registro, nenhum registro de uma mulher, de uma paixão, não se tem isso em relação a Lima Barreto, e ele mesmo disse que era virgem, né? Ou seja, morreu virgem sem saber o que era o sexo. Isso é o nosso querido Lima Barreto, portanto, como você está vendo, um personagem altamente controvertido e tem a cara do Enem. Né? Vai aparecer na prova. Com absoluta convicção vai aparecer na prova, mas pode aparecer como tema de redação também. Você registrou aí? Ó, depois me diz o que você acha de tudo isso aí. Me dá o seu palpite, eu quero saber a sua opinião. O que você acha que vai cair? E pede aí que eu faça um vídeo sobre um assunto bacana aí que você acha que pode aparecer. Eu estou sugerindo esses aqui partindo de 1922 aí para vocês, né? Bom, outra coisa que também não está muito em destaque, mas vale a pena em função da história e vai aparecer na prova certamente, ainda está ligada a 1922, que é a fundação do Partido Comunista Brasileiro.
O Partido Comunista Brasileiro surge em março de 1922, uma reunião, portanto, de pessoas que é nada mais e nada menos decorrência do movimento que havia, entre os operários, né? Porque o começo do século XX no Brasil ele é marcado por muitas greves em várias áreas, né? Ou seja, essas greves elas buscavam o quê, né? Reivindicações desses operários, do proletariado, né? As reivindicações elas estavam em torno do quê? Na melhoria do salário, redução da jornada de trabalho para 8 horas, olha só, uma conquista que se vai fazer com Getúlio Vargas mais adiante, né? Regulamentação do trabalho, tudo isso conquistas trabalhistas, ó, Getúlio Vargas, né? E a questão da regulamentação do trabalho das mulheres e das crianças, né? E o repouso semanal. Então, essas questões estavam sendo discutidas no começo do século passado, cada vez mais nos movimentos grevistas, não é? E quem capitaneava, portanto, essas reivindicações grevistas, né, eram os anarquistas. A partir de 22, então, surge o Partido Comunista Brasileiro com essa ideia de capitanear essas reivindicações. E é isso que aí vem a importância do PCB, que depois vai evoluir, ele vai ser o Partido Comunista Brasileiro, ele vai acabar caindo na marginalidade, enfim, existe uma série de sucessões de episódios ligados, e não é esse o nosso objetivo aqui, mas falar sobre a questão, então, das conquistas do trabalhador, em função, justamente do começo do século passado, em função dos movimentos grevistas, das reivindicações dos trabalhadores, que são atendidas mais tarde, né? Mas é uma questão de a sociedade estar se organizando para buscar as suas necessidades, as suas reivindicações, os seus desejos, aquilo que precisa de fato. Beleza? Muito bem, gente. Olha só. Bastante coisa aqui, hein? Muito material de repertório para vocês, muito material que vai cair na prova do Enem, mas eu também quero saber o que você pensa aí. Legal? Antes de ir embora, cara, te inscreve no canal aí, te inscreve no canal, chama a galera para se inscrever no canal. Nós estamos numa campanha para ver se a gente consegue aumentar o nosso número aí de jovens aqui que estão no canal interagindo com a gente, né? Entra aí, dá um joinha, que é bem importante para nós, e manda a tua sugestão aí. Tamo junto, beleza?